agora, né, dados os recadinhos, vou passar agora a palavra para Anselmo, que vai nos trazer muitas informações legais e como tem sido trabalhar, né, lado a lado com a inteligência artificial, né? É isso, querido, vai lá. Obrigada. Bom webinar para todo mundo. Valeu, Mari. A vai já de bate pronto, não dá nem tempo da pessoa respirar. Vamos lá. Obrigado aí, pessoal, por se disponibilizarem, né, a estar aqui com a gente. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui. Quando estiverem vendo, alguém, por favor, avisa. Tá aparecendo. Tá aparecendo, massa. Vamos lá, eu vou passar. Primeira coisa, tá? Muito obrigado, porque realmente 7h30 da noite, na terça-feira, vocês estarem aqui, é um privilégio para a gente, é o primeiro webinar da Abrade, um capítulo novo, aí como o Mari falou, uma nova história que a gente está tentando construir aqui em Pernambuco, com essa diretoria, mas que não só de diretoria se faz as instituições, né, e esses grupos para se discutir coisas importantes para o nosso mercado. Então, faz também com todos vocês participando, questionando, atuando junto com a gente, para a gente desenvolver ainda mais o mercado de agentes digitais aqui em Pernambuco. Eu sou publicitário de formação, atuei aí em agência de publicidade por muito tempo, fui sócio da Massapê, trabalhei em agência em São Paulo, fui sócio da Ampla recentemente, e hoje estou na Joga Digital, com a startup que a gente criou em 2017, junto com o Google, e a gente faz toda a parte de marketing de performance, né? Tráfego pago dentro do Brasil inteiro. A gente está em Recife, mas a gente tem mais de 800 clientes no Brasil inteiro. Também fazemos parte, né, como eu falei, da Abrade, junto com Raul, Bela, Mari e Gilson, né? Somos nós 5. Esse aí é o nosso escritório. Estou brincando, isso é um restaurante lá no Recife Antigo. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Mas os avisos importantes aqui, que isso aqui não é uma sala de aula, tá? Isso aqui é um bate-papo. Não existe verdade absoluta, então, assim, isso aqui é um ponto de vista que eu trago sobre minha experiência quando a utilização do ChatGPT e outras inteligências artificiais, né? Isso tudo é real, então, assim, tudo que eu falar aqui, realmente eu pratiquei e faço ou testei. E aí é a hora de olhar, ouvir, falar e relaxar. Primeira coisa, quando eu estava construindo esse material, eu trouxe uma reflexão que, assim, acelere a produtividade com inteligência. A gente está fazendo uma abordagem aqui um pouco mais comercial, no sentido de, talvez a gente esteja falando para a maioria das pessoas que têm empresa, seja MEI, seja tem uma empresa um pouco maior. E a gente começa com a reflexão que, assim, acelere sua produtividade com inteligência. Isso não tem nada a ver com o digital. Primeiramente, o digital é uma ferramenta, né? É um meio, não é a coisa principal que a gente utiliza para realizar as coisas. E o que seria essa produtividade inteligente? É a gente utilizar todas essas tecnologias, todos os processos, e produzir mais e melhor. É pegar a inteligência artificial que chegou agora como ChatGPT e outras ferramentas disponíveis no mercado e ajudar a gente para não ter mais aquele estresse na hora de desenvolver um documento, um post, um conteúdo, ou querer fazer um brainstorm. Eu faço vários brainstorms sozinhos com o ChatGPT. Eu trato como se fosse um assistente, um analista que esteja ali do meu lado, tirando dúvidas, e você vai perguntando porquês infinitos. E tem me ajudado muito. Nada substitui os seres humanos, logicamente, mas para muitas coisas que a gente entende que sejam repetitivas, que sejam, às vezes, impossível, né, de um ser humano processar de forma tão rápida, o chat tem ajudado muito, desde do âmbito pessoal, da produtividade do meu labore em si, como também coisas da Joga, como relatórios, análises, estudos. Você pode pegar o Excel e jogar lá para fazer uma análise de números do DRE, por exemplo, que é do financeiro.
Então, a gente, quando está trabalhando em agência de publicidade, ou em agência digital, ou produtora digital, ou enquanto agentes digitais, né, trazer as ferramentas de inteligência artificial para perto da gente, elas nos tornam mais competitivos, né? A gente tem que lembrar sempre que, primeiro, atrás de qualquer inteligência artificial, como o ChatGPT ou qualquer outra, tem as pessoas. E nós já somos digitais. Nós já somos agentes digitais, né? Então, isso não é mais uma condição ou um diferencial, e sim é a gente acompanhando a coisa contemporânea da gente. Como lá atrás não tinha internet, e começou a ter internet, não, a gente fazia anúncio na TV Globo e fazia anúncio de página inteira na Veja ou no jornal, e de repente começaram a vir as plataformas digitais, enquanto redes digitais, enquanto sites, e a gente começou também a distribuir mensagem publicitária nessas outras plataformas. As coisas não ficaram menos ou mais importantes. As coisas simplesmente estão muito mais granulares, né? As mensagens chegam em vários meios para todas as pessoas. Então, com isso, a gente pensar que a gente pode ampliar a nossa vantagem competitiva dentro do mercado digital com a inteligência artificial, ela parece um pouco óbvia. Porém, né, que eu falo sempre isso, assim, ela é o óbvio, mas é o difícil de você convencer, às vezes, ou o time, ou se convencer que essas ferramentas são realmente úteis. E aí eu falo muito sobre a evolução do marketing nos últimos 50 anos. E eu falo muito do viés de marketing, porque enquanto publicitário, né, o marketing que alicerça toda a minha trajetória. Então, assim, quando você vai ler e vai ver a evolução no marketing nos últimos 50 anos, você começa com os 4P de marketing lá na década de 60 e você vai evoluindo para um monte de subnomes do marketing, subtemas do marketing, subinteresses do marketing, como neuromarketing, que é uma coisa bem atual, né? E tem uma porrada de lista de coisas de marketing quando você vai discutir marketing com qualquer pessoa, mas que tudo começa no brief. Tudo começa quando a gente, independente do segmento que você trabalha, né, seja um agente digital, uma agência digital, uma agência de publicidade, atua em produzir conteúdos digitais, sempre tudo vem de um briefing de um cliente que te demanda um serviço. E aí o briefing, lá atrás, ele era vindo, você pegava ele e digitava na época de Mad Men, que assistiu o seriado Mad Men, estava lá na máquina de datilografar. Aí vem para o bloquinho de nota, que a gente ia lá com o Moleskine pegar o briefing do cliente, né? Que a gente não podia levar o computador para a reunião, porque o computador, só um monitor, era desse tamanho, então não fazia sentido, a gente não tinha notebook à disposição como tem hoje, né? Então, só um monitor já ocupava as escrivanias que todo mundo tem hoje em dia em casa, né, por conta do home office, etc. Só o monitor ocupava aí boa parte da escrivania. E aí tínhamos as impressoras, né? Eu sou um daqueles que ainda tem impressora em casa, comprei durante a pandemia para minhas filhas pintarem, né? A gente imprime aqui os desenhos, e eu imprimo muita coisa ainda na impressora, às vezes que eu quero ler no papel mesmo. Depois vieram os smartphones, e quem lembra disso aí da época do BlackBerry, né, que para você anotar um e-mail, para anotar uma coisa, era um parto, né? Era muito mais difícil. E hoje a gente tem tudo na nuvem. A gente tem o Excel na nuvem, a gente tem o Word na nuvem, a gente tem o e-mail, né, que é o método mais rápido de se comunicar, que serve como documento, né, também. Enfim, a gente tem tudo isso à disposição, mas nada mudou. Tudo continua sendo o briefing do cliente. Só mudou aonde a gente guarda, aonde a gente armazena, aonde a gente divide. Então, com a inteligência artificial, nada muda. Só muda que a gente consegue acelerar ainda mais a nossa produtividade, né? Então, isso é voltar ao básico, assim, é o back to the basic, que é a gente chega com a inteligência artificial
e a gente não se preocupa em fazer mais aquela coisa banal, ou aquele trabalho banal. Por exemplo, corrigir um texto, ou criar posts que vão ter 5 curtidas para postar lá na página do cliente, e a gente começa a parar e a pensar em outras coisas, porque a máquina vai nos ajudar naquela coisa manual. Em vez de você estar subindo lá várias peças no Trello para o cliente aprovar, né, você tem como automatizar isso para que o cliente participe, co-crie com você, ou que você acelere o processo do redator e você bota o redator para pensar naquela grande ideia, e não ele tá lá colocando, fazendo um post que seja um post trivial, como muitas vezes eu vejo que as agências perdem tempo criando um conteúdo raso, utilizando pessoas boas para algo que não vai ser relevante e que não vai fazer a diferença ainda, né? E aí, o que é que a gente também fala muito? Inteligência artificial sem pensamento analítico não adianta nada, porque é aquela conversa de que as pessoas vão ser substituídas pelas máquinas, né? Ou os redatores, os jornalistas vão acabar porque a inteligência artificial consegue fazer uma matéria igual ao do jornalista do Wall Street Journal, por exemplo. E acredito que não, porque o pensamento analítico que a gente tem, né, que a gente tem enquanto ser humano, e a criatividade que a gente tem enquanto ser humano, né, ele nos ajuda com outras habilidades. Então, esse conjunto de habilidades cognitivas, eles nos trazem um raciocínio lógico, eles nos permitem diferenciar o que é bacana para o público de Recife e o que é bacana para o público de Caruaru, por exemplo. Uma coisa que um chat GPT não vai diferenciar nunca. Se eu vou fazer uma campanha digital que vai para o interior de Pernambuco e vai para a capital, se eu não tenho um conhecimento local, né, eu vou fazer algo fútil ou algo talvez até equivocado. Se eu tratar o Nordeste, enquanto a gente, né, do Nordeste principalmente, já viu tanta campanha com personagem de fora fazendo sotaque nordestino, achando que aquilo ali ia ser interessante ou convidativo para a gente consumir um produto ou serviço, né? Isso era falta no conhecimento e no pensamento analítico para desenvolver peças a partir do ponto de vista da gente que mora aqui. Então, a inteligência artificial, e aí eu falo muito sobre isso, eu tenho falado muito sobre o ChatGPT com muita gente. Eu falo muito sobre o ChatGPT porque, para mim, é o melhor de todos e é o que coloca a porta de entrada da gente dentro desse mundo de inteligência artificial. Mas a gente, dentro da Joga, por exemplo, a gente já trabalhava com inteligência artificial bem antes, para outros tipos de análise, inclusive para desenvolvimento de campanha. Já existe um monte de ferramenta, né, há muito tempo, que ajuda no bid, no leilão. A gente fazia o leilão do Google e da Meta, por exemplo, né, principalmente do Google. Eles só, para quem é de 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, que entrou no mundo digital, antes o leilão você fazia manualmente. Você ia botando valor lá manualmente, você ia oferecendo, etc. E aí a gente já tinha uma inteligência artificial para nos ajudar a automatizar esse leilão. Depois as próprias plataformas hoje fazem de forma automatizada. Mas lá atrás a gente fazia manualmente. E aí tem uma frase que eu gosto, eu não achei o autor, né? Perguntei até ao ChatGPT quem era o autor, ele também não identificou. Perguntei ao Google, perguntei ao Bing, ele também não falou quem era. Não existe esse autor, né? Que é de todas as emoções humanas, o medo é a maior delas, e de todos os medos, o maior medo é o desconhecido. Então, quando começou essa coisa de ChatGPT, virou um caos, né? Você via aquelas pegadinhas de uma pessoa que aprontou uma piada com o ChatGPT, ou alguém que pegou e provou que o ChatGPT trouxe a informação errada, que o ChatGPT é uma enganação, que a inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano, etc. Toda essa conversa que, assim, você tem uma escolha bem prática. Ou você fica aí chorando, achando que você vai lutar contra a ferramenta, é a rádio lutando contra a TV, é a TV lutando contra a internet, as produtoras de áudio, ou as gravadoras, né, lutando contra o Spotify, etc. Tem coisa que não é vencível, né? Ou você se adapta rapidamente e usufrui daquilo ali primeiro que eu sou concorrente, ou você realmente corre o risco de desaparecer ou ficar para trás, né?
E o que é o ChatGPT? Acredito que a maioria das pessoas aqui já utilizaram. Ele é uma inteligência artificial generativa. E o que é esse generativa? Ele simplesmente faz um compilado das informações que ele foi alimentada. Eu vejo muita gente falando que o ChatGPT é ligado à internet. Ele não é ligado à internet. Ele não consome o conteúdo da internet. Ele já foi alimentado com a base de dados até 2021. E ele vai sendo atualizado de acordo com as perguntas das pessoas. Porém, essa nova atualização ela é comedida, porque ela precisa passar por uma auditoria, uma curadoria de informações, porque a partir do momento que ela está aberta aí, e ela já tem mais de 200 milhões de usuários no mundo inteiro, é a plataforma digital que teve mais usuários da história no menos tempo possível. Então, isso é um absurdo. Então, é muita gente gerando demanda e perguntando coisas e trazendo informações. Ela cria uma resposta que é a média das informações que ela consegue captar do que ela foi alimentada. Então, acontece dela responder coisas equivocadas ou distorcidas ou com viés, né? E essa coisa do viés é algo que o pensamento analítico que eu falei lá em cima é imprescindível para a gente analisar o quanto aquilo ali está certo, ou quanto ali está errado, ou quanto ali tem um quê de preconceituoso, né? Ou aquilo ali tem uma palavra que não deveria ser utilizada, porque vamos pensar que a cultura, basicamente, né, dos livros, da literatura, dos últimos 3 séculos, são escritas por homens brancos, héteros, caucasianos, né, europeus. Então, assim, lógico que tem um viés grande dessa cultura, né? Você tem coisas, se você perguntar lá o que é democracia, no ChatGPT, ele vai te dar uma resposta da democracia mais do ponto de vista liberal e menos do ponto de vista social ou de esquerda. E aí, mas também, se você fizer uma segunda pergunta, o que é democracia para a esquerda e para a direita, ele vai lá realmente escrever o que é democracia para a direita e o que é democracia para a esquerda. Mas a primeira resposta, geralmente, tem um viés mais conservador. Outra coisa, por exemplo, religiões, criando imagens no Dolly, que é a parte de criação de imagem do pessoal da OpenAI, né, que é a dona da ChatGPT. Quando você faz alguma descrição de uma religião cristã, ele consegue fazer um desenho muito similar àquilo que você pediu. Muito perfeito. Se você pedir para ser, sei lá, Jesus ou Nossa Senhora, ou um santo cristão, ou uma representação cristã, ele consegue elaborar muito bem feito numa pergunta banal. Quando você pede para ele fazer uma representação de algo de matriz africana, de uma religião de matriz africana, ele não consegue. Você precisa aprofundar muito mais a pergunta, por quê? Porque dentro do repertório dele, ele tem menos acesso a questões de matriz africana do que coisas cristãs. E isso aí sim é um viés, e que isso eu acredito que com a vigilância, né, necessária que deve ter para as inteligências artificiais, isso vai sendo corrigido e melhorado. Então, você faz um prompt, que é essa pergunta que você faz, ou o pedido que você faz o comando, né? O prompt é comando. Para quem é de dev, né? O prompt é o comando. Que a qualidade do prompt vai mudar completamente a resposta. Quanto melhor o comando que você dá para o ChatGPT, por exemplo, melhor é a resposta. E quanto mais você questiona ele, mais fácil você tem como extrair o insumo que você quer, né? E aí eu perguntei uma vez para o ChatGPT se o prompt seria um brief, né? Eu estava dando uma palestra para a agência de publicidade e eu disse, será que o prompt é um brief? E ele respondeu lá que sim, o prompt pode ser considerado um brief para a inteligência artificial, uma vez que ela fornece informações relevantes e ajuda o modelo a gerar a resposta desejada a executar uma tarefa específica solicitada. Então, o brief é um prompt foda. E como a gente é acostumado a receber brief de cliente e passar o brief para a gente dentro da agência, dentro da produtora, etc., a gente já é bom nisso.
Então, a gente não precisa ter medo de perguntar, utilizar o chat ou outra inteligência artificial para ajudar a gente, porque a gente já é bom de questionar, já é bom de escrever briefing, né? E aí, dentro dessa coisa do ChatGPT, durante o Carnaval, eu tinha utilizado, antes do Carnaval, 30 dias de forma ostensiva o ChatGPT. Ele foi lançado em novembro do ano passado para o mercado de maneira geral. Eu comecei a usar em janeiro, mais ou menos, né? No Carnaval, eu era um louco, eu não queria brincar Carnaval só para ficar no ChatGPT aqui o dia todo, criando todas as possibilidades de coisas que tinha. Só que o ChatGPT, ele é a ponta do alicerce, assim, do iceberg. Ele é só um pedacinho da infinitude de recursos que a gente tem dentro de inteligência artificial. E aí, eu queria mostrar para vocês, eu vou mandar isso aqui para Mari, eu acho que Mari e o time aí da Brad tem o e-mail de vocês, o WhatsApp de vocês, né? A gente vai mandar esse book que a gente fez na Joga, que tem 70 ferramentas de inteligência artificial para ser usada. E aí, que a gente já utiliza pra caramba dentro da Joga, e eu, mais uma vez, utilizo muito de maneira... Para construir esse papo, boa parte dele eu tinha feito no chat, com a estrutura do roteiro, e depois eu fui aprimorando e fui trazendo coisas. Por eu fazer apresentação há muitos anos, né, eu tenho uma habilidade para fazer Keynote, né, que é o PowerPoint, né, do Mac. Mas tem muita gente que não tem habilidade em fazer Keynote. E que só em utilizar o Canva, que já tem inteligência artificial aplicada nele agora, já facilita muito a tarefa da pessoa. E eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas aqui que eu peço para o time usar, é que ele gera uma apresentação com apenas 2 comandos. Eu vou abrir algumas aqui para mostrar para vocês ao vivo, para vocês verem realmente como funciona, né? Aí, o que é que eu utilizei? Eu já utilizei o Bing, da Microsoft, que eles usam também a inteligência artificial, né, da OpenAI. Eles se juntaram e por trás do Bing tem lá. E o DALL-E é a criação de imagem da OpenAI, como eu tinha falado. E eu fiz um prompt para criar uma casa para mim, uma casa dos meus sonhos. E eu saí dizendo lá, eu queria formas modernas, com elementos geométricos, utilizando concreto, aço, vidro, etc. Com 2 comandos, eles fizeram essa casa aí que vocês estão vendo, essas 4 opções de casa. Vocês imaginam esse meu briefing para um escritório de arquitetura, quanto eles iriam digerir daquilo que eu estou falando? Em quanto tempo um escritório de arquitetura iria me dar as referências necessárias para eu decidir qual casa eu iria construir, por exemplo, né? Isso aqui, campanha publicitária, né? Geração de imagem para campanha publicitária. Ainda está em regulamentação. Algumas agências publicitárias internacionais, elas já estão meio que pedindo para o time criativo utilizar a inteligência artificial com moderação e, quando utilizar, mandar para o jurídico verificar se pode ter algum tipo de problema de direitos autorais sobre uma imagem, né? E aí eu fiz um prompt. Uma coisa que já é uma dica, tá? Para geradores de imagem através de inteligência artificial, eu sempre prefiro fazer o prompt em inglês. Aí, mesmo escrevendo em inglês, eu ainda prefiro fazer o prompt em português e pedir para o chat GPT criar esse prompt em inglês. Porque, às vezes, você está falando aquele inglês convencional, ou escrevendo convencional, e você não sabe uma expressão, ou não sei expressão de arquitetura, né? Então, eu não tinha esse repertório de arquitetura para falar do concreto, da esquadrilha de aço. Então, eu escrevi tudo em português e pedi para o chat preparar um prompt para mim e joguei para ele. Também pedi para ele fazer esse prompt numa foto para uma campanha publicitária de um casal LGBT andando no shopping, com sacolas na mão e tomando sorvete. E aí, o próprio chat incrementou falando que tipo de sorvete eles estavam tomando, etc. E criaram uma imagem que isso poderia estar no post, isso poderia estar no storyboard do filme que você vai montar para a campanha, né? Muito melhor do que procurar ali naquela infinitude de banco de imagem
que a gente tem, que no final parece que todo mundo só escolhe as mesmas imagens do banco de imagem, né? E quando você vê, é tudo repetitivo. Você pode criar várias imagens dentro do inteligência artificial que são únicas, né? E vocês podem botar dentro do layout de vocês, porque até então, tudo que você faz de comando em ferramenta de inteligência artificial, a propriedade é de quem deu o comando. Então, quando eu criei essa imagem com o meu comando, a propriedade dessa imagem é minha. Ela foi criada através do inteligência artificial, mas ela foi criada a partir do meu briefing. Então, na teoria, até que as legislações mudem ou sejam aplicadas para isso, essa imagem é criada por mim e pertence a mim, eu posso utilizar ela no outdoor ou no comercial de TV. Para quem já utilizou o Midjourney, quem é de tecnologia e usa aí o Discord, o Midjourney, ele só tem como utilizar através do Discord. Então, você precisa baixar o Discord, se cadastrar no Discord para utilizar o Midjourney, que é outra ferramenta que gera desenhos de inteligência artificial. Eu fiz essa imagem aqui utilizando o Midjourney. Essa que está nesse layout ali. Esse aqui, o Tome.app, que é a de geração de apresentação. E eu vou abrir aqui, assim que eu terminar esses outros slides, para vocês verem como ele cria a apresentação com muita rapidez. Vamos lá, vou abrir, eu vou passar para ela, tá? Só para vocês verem. Deixa eu vir aqui. Vejam que coisa. Ó, estão vendo aí minha tela? Tá sim. Deixa eu ver. Você entra aqui com qualquer conta de e-mail do Gmail. Alguém diz um tema aí para mim? No chat. Pode ser qualquer tema, tá? Inteligência artificial, então tá. Vamos. Inteligência artificial. Criar uma apresentação artificial para aplicação em escolas. Por exemplo, Enter. Toda a inteligência artificial, a maioria é gratuita. E eles ficam querendo dar um upgrade. Mas vocês estão vendo aqui, ó, os slides sendo criados. Em quantos segundos? Inteligência artificial e as escolas, o futuro da educação. Aqui tem um breve índice, né? Benefícios da inteligência artificial na educação, desafios de implementação da inteligência artificial. E ele já criou. Pode falar, Marcelo. Desculpa, cara, te interromper. Se você consegue dar uma. Você deu um prompt simples ali, né? Faz uma assim assado. Se você der mais informação do tipo, eu quero com tantas telas, com uma introdução, uma etapa de não sei o quê, tratar, e com uma identidade visual desse arquivo aqui, por exemplo. Pode. Você tem várias opções de subir, por exemplo, um roteiro em um Word e ele vai montar toda a apresentação para você. Legal. Porque ele termina que ele faz uma coisa bacana, é que assim, para quem não faz a apresentação e não tem o hábito de fazer a apresentação e precisa rapidamente, né? A gente botou aqui uma coisa genérica, de educação e tal. Ele cria as imagens a partir de inteligência artificial, então as imagens são 100% proprietárias suas, e você pode pegar uma imagem dessa e mudar, pedir para gerar outra imagem, substituir. Você vai lá corrigir o texto, você vai incrementando a apresentação, você pode adicionar slides, né? Você vai lá, adiciona slides, você pode pegar, usar aqui, por exemplo, Figma, para quem é de UX, né? Você vai fazer site, você utiliza muito Figma, né? Você pode trazer várias coisas, o Miro, o Locker do Data Studio, né?
Tem várias coisas que você pode trazer para dentro da apresentação. Então, assim, é um recurso que, para quem está começando ali, né, e precisa, eu tenho habilidade em criar o texto, em criar o roteiro, etc., mas eu tenho habilidade em criar a apresentação. Você consegue aprimorar muito rapidamente. Ó, o Dolly, deixa eu mostrar o Dolly aqui. Só para vocês verem o que eu falei sobre a coisa do... A gente fez um teste sobre um vestido, criar um vestido de festa para lá. Ó, a coisa da imagem. Essa imagem que eu utilizei do casal LGBT, engraçado, eu fiz no Bing e tinha feito primeiro no Dolly direto. O Dolly, ele pega a inteligência do... O Bing pega a inteligência do Dolly. Eu criei direto no Dolly, não ficou tão bem feito como o que eu criei no Bing. Aí, ó, as casas, vejam, as casas, como você colocando o prompt ali, é uma coisa absurda, né? Isso aí em 3 segundos. Aqui eram as opções de tatuagem, ó, que eu falei da... Quando eu botava alguma coisa sobre cristianismo, aqui eu botava aqui, ó, ainda inseria outras coisas de matriz africana, né, o Xum, Oxalá, etc., Iemanjá, tal. Mesmo assim, você não vê nenhuma representação de coisas de matriz africana. Quando eu excluí tudo de cristão e só botei matriz africana, ó, ele gera sem uma imagem humana, né? Gera uma coisa um pouco mais fechada, etc. Então, assim, você vê que tem um puta de um viés, né? Dentro da inteligência artificial ainda, né? Deixa eu trazer aqui de volta para a apresentação. Peraí. Se alguém quiser falar, tá, pode ir. Uma outra que a gente tem utilizado muito é Transcriptor. A gente na Joga, a gente tem uma ferramenta que ele grava as ligações dos leads gerados. Toda a ligação que é a partir de uma campanha de tráfego da gente tem uma gravação da ligação. E a gente leva isso para o cliente tem acesso, né? Tudo dentro de acordo do LGPD, né? A pessoa que foi lá e gerou o lead, bota lá o aceite, né? Lógico que a maioria das pessoas não lê, né? Mas está lá dentro da legalidade. E é um áudio, MP3. E às vezes a gente quer botar isso numa apresentação, e o que é que eu faço? Eu jogo numa ferramenta dessa de transcrição, que é de inteligência artificial também, jogo a MP3 e ele transcreve todo o áudio daquela ligação para mim. E eu ainda consigo colocar se é a pessoa A, o atendente da loja, e a B, o cliente. E eu consigo lá e ele identifica pela voz. Eu só preciso nomear. Essa voz é do vendedor, essa voz é do cliente. E ele já pega e já coloca em toda a conversa quem é o vendedor, quem é o cliente, e ele vai identificando. Vejam que coisa genial. O Vid.io, ele faz a mesma coisa que o Tommy, só que para vídeo. Então, se você quiser pegar uma... eu vou compartilhar depois a minha tela desse meeting para vocês verem o que eu estou fazendo aqui, por trás da câmera. Ele faz a mesma coisa do Tommy.app. Se você botar um roteiro aí, ele cria um vídeo a partir de imagens de inteligência artificial. Ele faz um roteiro. Se você quiser botar, você bota só o texto. Se você quiser fazer uma locução em inglês, espanhol, em francês, etc., ele faz lá com vozes que não é a voz do Google, é a voz de uma pessoa, né? E ele monta todo o vídeo. Você não precisa editar, não. Você só jogou o texto. E ele vai trazer as imagens, ele vai transformar aquele texto em locução, ele vai dar o tom, se você quer mais dramático, mais cinematográfico, mais ousado, mais alegre, com animação, com stop motion, com fotos reais. Tudo isso ele vai fazer para você com 2 cliques. O Tatic. Aí o Tatic eu vou compartilhar minha tela. Isso aqui, você é um plugin que você instala no seu Chrome e ele transcreve as reuniões que você está fazendo. E vejam que sensacional. Deixa eu sair daqui. Ó. Deixa eu compartilhar minha janela.
Eu não consigo compartilhar minha própria. Eu vou ter que compartilhar minha tela toda. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela toda com vocês. Olha o que está acontecendo. Estão vendo minha tela? Tudo que eu estou falando está sendo transcrito em tempo real para para apresentação. Aí, qualquer pessoa aí pode falar qualquer coisa. Eu fazer uma pergunta aí para mim, ou fazer um comentário. Boa noite. Você comentou anteriormente que criando uma imagem pelo chat GPT, essa imagem seria mais ou menos de domínio próprio da pessoa que criou devido aos comandos. Mas se por acaso aparecer um rosto, igual aquela imagem que se comentou, isso não significa que dá direito para a pessoa entrar um processo contra ti ou contra a empresa, reivindicando o direito de você ter se apropriado dessa imagem? Não sei. Eu sei que não é o tema, mas é uma coisa de se pensar, né? Isso eu já vou aproveitar respondendo isso, e vocês olham aqui no meu lado direito, ó, veio a pergunta de Rosalvo Coelho, né? Já veio transcrita. Eu estou respondendo aqui e está sendo transcrita. Depois eu posso gerar um documento de Word e eu posso ter uma pauta de uma reunião. Ou eu tenho feito, dentro dessas palestras que eu tenho dado, desses papos sobre inteligência artificial, depois da conversa, eu tenho pego a minha transcrição e tenho feito em formato de roteiro para ver quantas vezes eu repito palavra, como foi o storytelling, se eu conseguir falar tudo aquilo que tinha na apresentação, como eu tinha no roteiro, né? Então, mais uma vez, é um plugin que você tem lá 10 usos gratuitos, né? Ele faz, quando todo mundo está na sala, ele faz essa coisa. Você pode, se você estiver falando com pessoas de outro idioma, ele também transcreve, né? Enfim, você consegue ainda botar ações, você consegue fazer tags personalizadas. Deixa eu parar aqui. Peraí. Para aqui, deixa eu voltar para o slide, tá? Para responder. Eu acredito, Rosalvo, que essa questão de direitos autorais, o que é que acontece? Um dia desse eu estava vendo uma palestra de Mário Sérgio Cortella falando sobre o ChatGPT. E ele trouxe uma reflexão massa, que é assim, eu sou filósofo, e tudo que eu falo sobre filosofia, eu aprendi com um livro de alguém. Então, toda a minha reflexão, ela não tem uma origem do nada. Tudo que eu falo e que eu ganho dinheiro falando, ele dizendo, né? Nas minhas palestras, nas apresentações, etc., eu trouxe de algum lugar. Então, uma pessoa criar baseado na referência de outro, ou falar ou escrever baseado na referência de outro, é muito parecido com o que a inteligência artificial faz. Lógico que ela faz em escala. Mas aquele repertório todo que você criou, né? Se eu pintar um quadro com a estética que é de Basquiat, que está aqui atrás, não me faz um Basquiat, eu posso me apropriar da estética dele como referência, da linguagem visual, etc, 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 e ter o quê de Anselmo, e eu ter uma obra estética minha. Mas isso não quer dizer que ela não tenha origem em outras referências que eu capturei ao longo da vida. Da imagem aqui da apresentação, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que não tem como dar o zoom aqui. Se você olhar, os dois rostos, eles não estão 100% como fotografia. Dá para perceber que é um 3D. Porém, tem como você fazer imagens que são 100% reais, tá? Eu teria cuidado se eu fosse a Coca-Cola. Peraí, boa noite, desculpa. Estou na área, mas eu gostaria de saber se você ter experiência, já participou de algum projeto de fine tuning do ChatGPT.
Não, não, eu não. Na verdade, eu não sei nem o que é Fine Tuning. Deixa eu botar aqui no Google. Se alguém tiver. Fine Tuning Project. Seriam os testes que eles fazem para os usuários? É isso? Vanderlei Cofani. Isso, né? Não, não participei. Não participei. Eu, inclusive, estou tentando participar do BIBART, que é... Não, Frederico. Na verdade, isso não, a reunião da gente não está sendo gravada. Ela só está sendo transcrita aqui como documento. Né? Deixa eu refinar os próprios modelos. Não tive essa oportunidade do chat. Eu estou tentando do BART, que é do Google, né? E não. Você tem que entrar pela VPN, porque ele não está disponível para o Brasil. Supernormal.ai também é um componente que pode ser instalado no Google Meet Zoom e faz transcrição de reunião. Ótimo. Valeu, Greg. Greg Bruman. Então, vamos lá. Tem aqui o Tome, tem aqui o Feed, tem aqui o Tact. E acredito que só, né? E por final, para eu encerrar, né? Porque já está ficando tarde. E aí vocês podem perguntar, abrir a câmera, falar, etc. Né? Aproveite a inteligência artificial para co-criar, né? Para co-desenvolva. Eu criei vários e-books. Eu adoro escrever e tenho um problema de dislexia severo. Então, quando são textos muito grandes, eu fica uma merda, porque depois eu vou lendo, dá mais trabalho corrigir do que tudo. Então, eu consegui pedir tanto para o chat GPT corrigir texto, como aprimorar e acrescentar dados que eu queria como referência, ou trazer autores, etc., e ele trouxe. Né? E correalize que, assim, utilizar o chat GPT ou qualquer inteligência artificial dessa, ou eu não sou bom em edição de vídeo, ou você tem ferramentas aí de edição de vídeo, você pode trazer uma ideia, apresentar para o cliente ou apresentar para o seu time interno em vídeo, coisa que você não vai precisar editar ou transcrever o áudio, fazer uma reunião e ter uma pauta. Né? A gente, em agência de publicidade, tinha muito isso de um dos atendimentos estar em reunião todinha digitando a pauta do cliente e em vez de estar olhando para o cliente e concentrado na reunião e pensando coisas, ele está ali preocupado em anotar. Né? E quando você tem uma ferramenta dessa aqui, como a gente está utilizando agora, né, você consegue transcrever toda a reunião e depois gerar uma pauta, fazer uma nuvem de palavras sobre o que foi mais dito, pedir para o chat GPT, por exemplo, organizar isso no bullet points. Né? Eu uso o chat GPT 4 que eu pago. Né? Que aí, por exemplo, agora vocês podem abrir uma câmera aí, por favor, e podem perguntar à vontade. Né? E no final, Keep Learning, a educação atalho para o sucesso. Tipo, se a gente tiver sempre aberto para aprender mais, como chat e como outras coisas, né, você vai estar sempre no caminho do sucesso. E é isso. Obrigado. Terminei. Então, Rosalvo, boa noite. Obrigado, né, por transferir não, compartilhar com a gente esse pouco de conhecimento que você tem sobre o ChatGPT, uma coisa nova para nós, mas legal. Justamente no final você comentou dizendo que você usa o ChatGPT 4 pago. Qual que é a vantagem? Eu sei que tem algumas coisinhas a mais, mas que é interessante você comentar se é vantagem ou não. Eu sei que é $20, alguma coisa $20. Assim. Isso, por mês. A vantagem é que eu uso de forma muito ostensiva, assim, eu uso pra caramba. Eu uso para resolver o problema do financeiro da Joga, que a minha analista quer cobrar um cliente e não sabe como escrever, assim, e vai escrever o e-mail lá, eu abro lá e digo, aqui, ó, faz assim para ele. E também, eu tenho uns projetos paralelos com uma parceira, onde ela ajuda a desenvolver aplicações no ChatGPT. Então, a gente já criou um gerador de post.
E aí, quando o ChatGPT tem muita gente utilizando ao mesmo tempo, vários horários do dia ele está engarrafado, você não consegue fazer pergunta. Então, a gente paga para poder ter ele 100% ilimitado. Agora, tem uma diferença gritante, que é o ChatGPT-4, ele é mais analítico e mais profundo. Então, se eu perguntar o que é democracia para o ChatGPT 3.5, ele responde de um jeito. Se eu perguntar o que é democracia para o ChatGPT 4, ele responde de outro. E a velocidade do 4 ele é muito mais devagar, muito assim. E o ChatGPT 3 deu 2 comandos, deu um enter, ele faz uma lista aí dos 100 melhores filmes da história. O ChatGPT 4 ele demora a processar porque ele já tem uma curadoria de informação um pouco mais profunda. Não para quem usa de maneira menos diária, né? Eu acho que talvez não vale a pena pagar $20. Como eu uso diariamente, assim, várias vezes, ele fica aberto aqui no meu celular e no computador o tempo todo. Então, para mim faz sentido, porque às vezes eu quero utilizar, e já tive antes lá, eu já pago, acho que desde fevereiro. Tinha muito esse negócio, era muita gente entrando, então quando você ia mostrar uma palestra, o chat ele não pegava. Não, legal. Beleza, obrigado. Carlos Tundera levantou a mão. Turdera. Me vê a minha câmera. Bom, parabéns, Anselmo, muito boa, esclarecedora. Eu sou jornalista e então também já perdi o medo há tempos do uso, mas naturalmente com as rotinas de checagem, né, de dados, que é muito mais sensível para o produto final. Muito legal essas, e é super útil, absolutamente um novo jogo, né? Assim como você bem colocou esta ideia de que antes da internet você fazia as coisas de um jeito, depois de outro jeito também. Tem o risco ainda de agora usarem a inteligência artificial como a gente usava a internet antes, né? É um risco também. Mas a minha pergunta iba para o lado de segurança. Qual a política que vocês utilizam de segurança na agência a respeito de justamente todas estas preocupações, né, que traz quando trabalha com informação sensível e possibilidades ainda de essas inteligências artificiais entrarem, invadirem o sistema e tomar autonomia de decisões? O que acontece? A gente usa de maneira isolada, por exemplo, porque a gente não está plugado com as inteligências artificiais que a gente usava para a campanha, aí são ferramentas globais, etc., né? Que elas estão dentro até plugar dentro da própria Meta, do próprio Google, etc. Quando a gente utiliza, por exemplo, para análise de dados de cliente, nunca está o nome do cliente. Isso foi só uma precaução da gente, como que isso não está numa lei ou não está escrito, mas assim, quando a gente vai analisar lá um dado que gerou X leads com CTR desse, com esse número de impressão, etc., eu não preciso botar o nome do cliente, só preciso botar os dados. E são dados que são números, assim, para a gente fazer sentido, mas que seriam aleatórios, que se ele caísse na mão de terceiros, não iria prejudicar nem o meu cliente, nem a gente, nem ninguém. Então, a gente usa para análise de dados desse jeito, não está nomeado o nome do cliente. Para as coisas de transcrição, etc., como são coisas muito superficiais, também não tem eu vou transcrever um texto de uma ligação de um cliente que ele não vai estar impactando, ou se esse dado, por exemplo, porque, mais uma vez, é algo muito novo. E como é algo muito novo, não existe legislação sobre. Né? O que rege é o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se aquilo ali está dentro do servidor e aquilo ali está criptografado, ou se aquilo ali está guardado de maneira... E a pessoa assinou a ciência, né? Então, não tem muito o que correr. Porque se você tem um impedimento legal, aí, logicamente, enquanto empresa, você não pode usar, mas enquanto pessoa física, você pode explorar várias ferramentas dessa também, se colocando em risco, né? Lógico que quando você está dando informação ao ChatGPT, você está abrindo ali os dados, né? Mas eu sou muito
da coisa, que assim, agora é tarde. Meu. O Google já tem todos os meus dados, o Facebook Claro. já tem todos os meus dados. O que é que eu tenho para esconder agora? Exato. Muito obrigado. Nada, obrigado a você. Parabéns. Eu vi Bela balançando a cabeça aí. Bela com certeza tem aí algo para ensinar a gente sobre isso. Fala aí, Bela. Eu estava lembrando, na verdade, da boa noite, gente. Muito bom, né, estar com vocês todos aqui. A Brad Pernambuco, certamente todos aqui, meus colegas, muito felizes aqui com a participação de vocês. Anselmo dando um show. Eu estava comentando, né, assim, os comentários chegando via Zap, muito bacana, parabéns. Eu estava lembrando da campanha do novo Rembrandt, você falando, né, do Cortella, da questão da autoria, de como a campanha do novo Rembrandt já gerou também essa inquietação, né? Mas é esse aprendizado que o humano já vivencia e que a máquina vai vivenciar também, e como você falou, com a escala agora, né, exponencial. Então, são novos velhos desafios, de certa maneira, né? E quando você estava falando do prompt, como é importante a gente afiar a faca da pergunta, né? Seja para a inteligência artificial ou seja diante de um novo projeto, de um novo cliente. Então, são novos velhos desafios que se colocam para a gente, agora com um instrumental aí muito mais, com acurácia muito maior, né? Então, coisas que eu estava aqui pensando, escutando você. Parabéns, Anselmo, e parabéns para todo mundo aí que está interagindo hoje, muito bom. Parabéns à Brad Pernambuco, nossa presidenta Mariana, nossos diretores queridos. Para quem não sabe, para quem não pegou essa referência do Rembrandt, foi a inteligência artificial pintou um quadro com a mesma estética do artista plástico Rembrandt, igual, idêntico. Ele usou toda a técnica que foi aplicada por Rembrandt, né, do estilo, etc. E ele fez uma recriação disso aí, assim. É bem significativo, né? E assim, e qual é o impeditivo, né? Que não seja moral, né, ilegal, né, da inteligência capturar, porque poderia ser uma pessoa física com a habilidade artística incrível, queria, como existem os falsificadores de quadro, que a gente vê vez ou outra, um caso aí. Qual é a diferença da inteligência artificial para uma habilidade humana que poderia copiar um quadro, né? Oi, Gilson. Fazer minha contribuição aqui. Boa noite, gente. Acho que Isabela roubou dos comentários que eu ia fazer. Ela foi cirúrgica ao dizer que agora eu acho que o desafio é saber como perguntar, né? Talvez a gente tenha vários webinars aí pela frente ou cursos de o que perguntar para a inteligência artificial para poder ter o melhor resultado, né? Eu estou começando a usar a plataforma, né? Então eu vejo que de fato isso é o que é o diferencial. Mas eu vou só compartilhar duas questões aqui que eu me deparei nesses últimos meses em função das possibilidades, né? E, enfim, eu estou num mês bem assíduo na leitura, né? Já li alguns livros esse ano. E um dos livros que surgiu para mim como recomendação no Kindle foi Como Ganhar Dinheiro com ChatGPT. E aí, por curiosidade, comprei lá o livro e comecei a ler, e claramente o livro foi escrito por ChatGPT. Quando você já tem alguma familiaridade com a plataforma, você percebe algumas falhas, né, como o Anselmo falou, né, na versão gratuita, e claramente o autor ele usou da ferramenta e gerou o e-book lá e está ganhando a grana dele, né? E a outra curiosidade foi que um cara que eu conheço que é muito bom de SEO, um cara que é um dos pioneiros aí do e-commerce no Brasil, eu sigo ele no LinkedIn, e ele começou a compartilhar no LinkedIn uma experiência pessoal, um caso pessoal, que ele começou a usar a plataforma para alimentar um blog, né? E se utilizando da inteligência da plataforma para construir, definir temas e textos muito bem ranqueados para o Google, né? Com o objetivo de ter um grande fluxo de acessos para ganhar dinheiro com a AdSense, né? E engraçado que ele estava se colocando como aberto para projetos, enfim, aquela coisa de freela, né? De vez em quando se divulgar na rede, ele parou de fazer isso porque disse que essa brincadeira já está virando uma fonte de receita para ele interessante e ele vai focar nesse negócio, né?
Então, 2 exemplos aí de gente que está usando a ferramenta, né? E quantas outras oportunidades não devem estar sendo criadas a partir dessa inteligência fora do nosso segmento aqui, que é de comunicação digital, né? Eu acho. Assim, termina que tem... Quando você vai navegar sobre o ChatGPT no YouTube, você tem vários vídeos desses, assim, como você ganhar 5 mil reais em um mês utilizando o ChatGPT. Então, assim, criando vídeo de gato e cachorro. Criando vídeo de gato e cachorro, botando no shorts e monetizando, por exemplo. Mari levantou a mão. Nossa presidenta. Maravilha, Anselmo. Parabéns, senhora palestra aí para nós. Queria, para a gente meio que se encaminhar para os finalmente, eu gostaria que, assim, você começa a palestra falando dos prompts, né? E a gente trouxe isso de volta agora no final, e talvez eu né, em nome de todos os participantes, gostaria que você desse algumas dicas sobre como elaborar um prompt de primeira, assim, sabe? Você tem a regra de ouro do prompt. Veja, se alguém tem, um deles talvez seja você. Então, fala para a gente como é que você elabora seus prompts assim, com elegância e direto ao ponto. Vou fazer o que sabe faz ao vivo aqui. Eu tenho até os prompts pré-prontos. Eu vou usar o ChatGPT 3,5, certo? Eu tenho a opção aqui, ó, do 4, mas eu vou usar o 3,5. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o Word. Eu já tenho pronto. Ó. Primeira coisa, tá? Eu trato o ChatGPT como gente. Então, eu falo lá do boa noite. Eu sou bem cordial com ele. Então, eu vou lá e boto lá, criar um brief publicitário para a equipe de profissionais de mídia digital, parará, parará. Aí ele vai lá, ó. É uma campanha do Dia das Mães para um shopping center. Ele está aqui escrevendo todo o briefing para o time interno, por exemplo. Isso foi um pedido simples. Gostaria que você criasse um briefing publicitário para a minha equipe, que envolve profissionais de mídia digital offline, planejamento criativo. O meu cliente é uma marca de shopping center e precisa de uma campanha emocionante. Você utilizar substantivos e adjetivos dentro da composição ajuda muito. Tom dramático, tom emotivo, alegre, caricato, etc. E aí ele vai fazendo o briefing mesmo, assim, dentro do outdoor, dentro do roteiro de rádio, dentro do roteiro de filme, etc. Quando você vai aprimorando isso, né? Por exemplo, vejam que coisa boba, né? Me dê argumentos. Então, você utiliza a palavra argumento. Para utilizar como profissional de mídia que deseja só anunciar na TV Globo, por exemplo, e que precisamos contemplar outras emissoras de TV, além de mídias digitais, e que se na estratégia só tiver TV Globo, não teremos verba para tal. Veja que coisa carinhosa. Ele traz os argumentos, né, de como seria. Aí ele traz a parte técnica. Aí eu boto: como eu deveria perguntar ao profissional que me apresentou o relatório, porque o CTR é tão baixo que eu posso explicar ao cliente como podemos fazer para melhorar o CTR. É como se você estivesse conversando com a pessoa, né? Ele escreve até como eu deveria mandar uma mensagem, um e-mail, etc. Né? E traz os pontos. Então, assim, para escrever os prompts, o que é que tem de massa no prompt? A primeira coisa é você dar o maior número de detalhes possível. Quando você dá o maior número de detalhes possível, ele vai trazer com mais profundidade e riqueza de detalhe o prompt. E você não se restringir à primeira pergunta. Se ele não deu a resposta satisfatória ou como você quis, você já faz a contra-pergunta. Não é isso que eu estou pensando. Eu queria algo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí ele faz. E o que eu tenho feito muito é salvado prompts.
perguntas que eu fiz que vão ser úteis para outras perguntas. Então, eu já salvo no Word vários prompts meus, que eu vou lá, copio e colo e só mudo crio um relatório para identificar a relação dos CTRs com impressões, com o número de leads gerados por cliente. Aí ele já faz. Ou, por exemplo, quando eu crio conteúdo digital, Gilson falou aí de criação de SEO. Toda a descrição de vídeo que eu subo no YouTube, quem faz é o chat. E uma das perguntas que eu boto, uma das coisas que eu boto no prompt é: crie essa descrição de acordo com o que há de mais moderno de SEO para engajar e localizar esse vídeo. Aí ele já cria com as palavras certas do SEO, por exemplo. É muito isso, é você aprofundar e detalhar o máximo possível e fazer pra caramba, porque você fazendo, você vai aprendendo e você vai se entendendo. Maravilha, querido. Nosso colega de mercado aqui, Breckfeld, está na área. Ele quer perguntar alguma coisa, tenho certeza. Meu Deus. Ixi, meu Deus, já cheguei perguntando. Foi, oi, gente, boa noite. Eu não, tô aqui para ouvir, minha gente. Já pega aí, já pega para campanha de shopping. Opa, gostei. Planejador que não faz pergunta em Breckfeld, pra cima de mim. Pois é. Não, mas tem que ouvir também, pô. Agora, sabe uma coisa que eu gosto, Anselmo, também, na hora que tá formulando prompts, e isso que tu traz é bem bacana, e eu não sei o que é que tu pode ajudar a gente com isso também. Assim, sempre é legal a referência. Quando eu acho que você traz o exemplo de termos qualitativos, tom, tudo isso ajuda, né, na resposta, e referências também. A inteligência artificial pode pedir, por exemplo, muitas vezes você pode, se você tem uma referência de um artista que você gosta, de um publicitário que você gosta, de um escritor que você gosta, você pode alimentar o prompt com esse, digamos, com esse nome, com esse termo, com esse autor, e ele pode te dar respostas baseadas na estrutura narrativa dessas pessoas. Isso é muito legal. E se também você não tiver essas referências tão fortes, tu faz a primeira pergunta. Referências de escritores de tal jeito. Aí ele vai te dar e depois tu bota lá na pergunta. É que eu não botei aqui, mas assim, tem várias coisas que eu criei, que eu pedi, por exemplo, criei um texto e pedi para fazer numa versão de Ariano Suassuna, fez. Depois eu pedi para fazer numa música, né, de Emicida. E ele fez uma rima de Emicida. Eu perguntei qual ritmo, qual música eu devo me basear para o ritmo dessa rima. Aí ele deu as opções das músicas de Emicida, Post Malone, deu várias outras referências para utilizar como base para essa música. Thelma Rabelo, que levantou a mão. Meu nome é Guilherme, na verdade, sou esposo da Thelma. Ela estava acompanhando, mas eu cheguei do trabalho e acompanhei. Ela é da área de marketing, mas eu sou head de inovação do Instituto do Coração aqui em São Paulo e estava acompanhando a sua apresentação. Parabéns, Anselmo. Valeu. O debate de vocês e essa questão do chat GPT e de toda essa tecnologia tem sido muito discutida, por exemplo, na minha área, na área de medicina, né? Na área de saúde, como isso tem um tipo de impacto muito grande sobre os profissionais, né, sobre os alunos e as coisas que podem impactar o usuário, né, dessa informação quando você está lidando com vidas humanas, né? E uma dúvida aqui para você, né, como você mostrou bem aí, especialista, né, e talvez aí para os outros colegas, né, que estão assistindo, que é um pouco do debate nosso filosófico em relação se nós vamos, através desse tipo de tecnologia, desenvolver bons usuários de especialização em prompt, mas que não sabem exatamente o que a resposta traz, ou seja, ele não consegue fazer a distinção da resposta a partir do que está no momento, e ele aceita aquilo como verdade, ou se nós temos que, na verdade, ajudar as pessoas a utilizarem isso como uma ferramenta assistiva e não resolutiva, porque senão a gente pode, na verdade, inibir o senso criativo, que já estava curto, né? As pessoas não desenvolvem mais o saber, elas, na verdade, têm acesso rápido a alguém que desenvolveu. E esse é um dilema, né? Meio do ovo, da galinha, mas que o GPT pode trazer. Você pode fazer uma campanha e quem criou? Você que fez um bom prompt ou, na verdade, o computador que foi o criador da informação?
Então, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, que assim como na área médica, talvez na área de marketing, na área de jornalismo, conteúdo, educação, a gente está um pouco maravilhado com a tecnologia, mas eu acho que um pouco preocupado com o quanto ela realmente vai fazer a gente evoluir na questão do conhecimento. Obrigado, parabéns mais uma vez a todos. Valeu, obrigado. Uma coisa que eu sempre falo assim, que está ali no começo do slide, que é o pensamento analítico. Talvez eu perder menos tempo corrigindo um texto me faça pensar mais sobre o que eu vou escrever no texto e não transferir para o ChatGPT. Eu já tive a experiência de fazer texto para o LinkedIn, onde eu utilizei o ChatGPT muito, e teve um texto que eu fiz ele 100%, e eu preferi o meu texto do que o texto do ChatGPT. O que acontece é que hoje mesmo eu estava falando com um amigo advogado que começou a utilizar o ChatGPT e me ligou em êxtase. Porque esse cara, eu tenho agora... ele disse, metade dos meus estagiários não vão ter mais o que fazer. Porque o que eu botei em 2 comandos aqui foi o que o meu estagiário passa o dia fazendo. Eu disse, beleza, mas o teu estagiário, quando faz, ele está se formando para virar um advogado. E tu vai precisar de advogado. Então, tua opção é assim, talvez estimular teu advogado a ler mais, teu estagiário aí, a ler mais e a consumir outras coisas, e aquela coisa banal que ele fazia pode ser substituído pelo ChatGPT. Então, quem puder e quem acreditar que o chat vai substituir o seu trabalho, né, ou está trabalhando mal, ou está meio perdido, porque, na verdade, qualquer ferramenta dessa, ele é ferramenta. Ele não está substituindo uma pessoa. Então, para a medicina, né, a inteligência artificial, ela consegue dar um diagnóstico muito mais preciso do que talvez um ser humano quando ela vai fazer uma análise do sangue, de uma artéria, de uma plaqueta, etc. Porém, a sensibilidade do médico perante o paciente, isso tem muito mais valor e talvez o médico vá perder menos tempo lendo aquele exame de sangue todinho, de 4 páginas que a gente tem, e muito mais prestar atenção na história de vida da pessoa e saber o que a pessoa pensa e o comportamento, etc., do que focar na parte técnica de um diagnóstico. Eu acredito que essas ferramentas, elas, para quem for usar da maneira mais inteligente, né? Porque eu falei lá também no começo, né? Produtividade inteligente. Eu trazer essas ferramentas para me dar mais tempo e saúde e para eu prestar atenção no olho do olho de uma reunião, porque tem uma inteligência artificial fazendo a pauta. E não tem uma pessoa do meu time de cabeça baixa, olhando para o computador, escrevendo tudo que foi falado na reunião. Então, é isso que eu acho que a gente tem que aprimorar na área de medicina, na área do direito. Na área do direito está tendo várias pegadinhas, porque como é uma inteligência generativa, se você pedir exemplos de casos sobre uma temática do direito, ele pode tanto trazer casos reais, como ele pode criar casos. Se você não fizer uma pergunta depois que receber o caso, se esses casos são reais, você pode levar uma informação totalmente equivocada. Aconteceu agora nos Estados Unidos, uma tese de um advogado que tinha 4 exemplos para corroborar com a tese dele, e os 4 foram criados por inteligência artificial e não tinha nenhuma ligação com casos reais. Né? Mais alguém? Maravilha, gente. Vamos fechar as perguntas para fazer nosso momento print, fotinha aqui, todo mundo abrindo as câmeras, quem quiser, claro. Todo mundo está em casa, 8h40 da noite, com prato de cuscuz. Prato de cuscuz no Nordeste. Um prato de massa, saladinha. Não, hoje eu comi cuscuz, hoje eu estava com desejo de comer cuscuz. Cuscuz é resistência, né, Anselmo? Por isso que ele chegou do jeito que chegou, virado, hein? Foi o cuscuz que deu o turbo e Anselmo que já é turbinado. Maravilha, gente. Quero agradecer aí a presença de todos. Suelen, podemos fechar aqui o nosso webinar. Melhor que muita gente, exatamente.
Isso aí, Daniel.